viabiliza acesso a políticas sociais, quanto mais a gente enfraquece defensoria, para eles está ótimo, porque vai aumentar a clientela deles. E eu acho que, fazendo um paralelo, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Porque o colega que encontra com você no corredor e diz, né, por que pensar isso? Não existe perseguição religiosa no Brasil, ele está fazendo um grandíssimo favor, né, a esses grupos organizados e esses grupos criminosos, sejam eles facções do tráfico, sejam elas milícias, sejam milícias associadas ao tráfico, né? Ele está fazendo um enorme favor a esses grupos em invisibilizar esse problema, porque para ele está ótimo. Quanto menos o Ministério Público enxergar esse problema, quanto menos as autoridades policiais enxergarem esse problema com a gravidade e o tom que eles têm, melhor. Ótimo. Vou trabalhar sem ser incomodado, né? Então, criminalidade organizada, ataque a questões, a violação de direitos, é combate à corrupção? É. Eu trabalho numa vara de lavagem de dinheiro, de crime organizado. Eu sou a última pessoa a falar contra o combate à criminalidade financeira de elite sofisticada, né? Mas é também, né, ataque a nossa liberdade de religião, ao nosso ser. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Então, não é só o hospital quebrado que vulnera a nossa vida, né? O que vulnera o nosso ser integral é a impossibilidade de nós cultuarmos quem nós quisermos, de andarmos na rua do jeito que a gente quiser, da gente cultuar o Deus que a gente quiser ou que a gente não quiser, né? Então, nós somos seres integrais e o Estado, para aquilo que ele... Por mais que haja discussões de qual é o papel do Estado, esse é o papel mínimo indiscutível, né? Garantir aos indivíduos que possam perseguir os seus objetivos de vida em liberdade e em segurança. Esse é o núcleo essencial, né, de que qualquer vertente ideológica, né, para ser coerente, tem que abraçar, a não ser, né, que a gente advogue a barbárie e a anarquia. Eu acho que não é o caso, então acho que é isso. Obrigada. Parabéns à professora Adriana Cruz pelas palavras. A sua fala se encaixou perfeitamente com um dos maiores propósitos dessa roda de conversa, que é justamente despertar atores sociais, como eu falei, e operadores do direito para uma realidade que, para eles, é desconhecida. É tão desconhecida que chegam a ponto de questionar: existe perseguição? Por que não existe? Como essas pessoas não repararam o que acontece nesses rincões por aqui? São várias comunidades que estão fechadas. Eu tive a informação, ainda extraoficial, que em São Gonçalo são mais de 25 casas fechadas. Sempre que eu falo, isso vai cair, né? Caô, cabecinha. Existe um rastro de terror que a gente pode mapear. Ilha do Governador, Complexo do Lins, Serrinha, Cidade Alta, Baixada Fluminense. Por que Baixada Fluminense, professor? Porque os principais terreiros que vieram aqui para o Rio de Janeiro, no centro, em determinado momento da nossa história, né, de Bota Baixa, eles migraram para lá. É lá que estão os núcleos. Só rapidinho, eu gosto muito de trabalhar com um conceito que eu desenvolvi num artigo para a revista de após de comunicação da UFRJ, que a gente tem que pensar a cidade do Rio de Janeiro a partir do conceito também de microdiáspora. Porque a gente trabalha com a ideia da diáspora negreira para cá, mas a história da cidade é uma história de microdiásporas que vão se estabelecendo o tempo todo. Então você vai ver que é assim, né? É uma reforma que você faz aqui, aí o grupo vai para lá, e uma reforma que você faz lá, o grupo vai para lá. Então a realidade diaspórica, ela não é uma realidade limitada ao comércio negreiro. Ela é uma realidade contemporânea. Nós, em 2019, vivemos uma realidade de microdiásporas urbanas no Rio de Janeiro o tempo inteiro. A diáspora não acabou. E não é só no Rio de Janeiro. O entorno de Brasília padece desse mal, desse flagelo também. Os terreiros estão sendo, muitas vezes, pela força do Estado, através da desapropriação, os terreiros são cada vez mais afastados para as cidades limítrofes, para Lusiânia, Ceilândia, seja lá o que for. Então, volta a questão: não existe perseguição, não existe esse terror
infundido existe, vá lá e perceba. Eu também passei no Complexo da Maré, são 17 comunidades. Há muito tempo já me disseram que não existe mais nenhuma casa de santo, nenhum terreiro aberto, porque isso já foi determinado, seja por facção, seja por milícia, seja por terceiro comando, não sei dizer de onde parte. O fato é que existe uma limpeza. Já existe literatura farta sobre o assunto. O livro Mapeando o Axé mostra quais são os mecanismos e os métodos utilizados para que você vá se aproximando, vá afugentando. O fato é que as pessoas se mudam, as pessoas fecham as casas, as pessoas deixam de viver de acordo com as suas tradições e suas culturas ancestres. Elas deixam de se vestir de branco às sextas-feiras. Elas deixam de fazer as saídas para ir a hoje. Isso é o quê? Por quê? Porque elas são ameaçadas. E o que diz o tipo penal? Aí a pessoa que está aqui no auditório Danilo Peçanha diz, existe perseguição? Que estranhamento é esse? Onde você vive? Você não consegue chegar na sua esquina adiante? Enfim, um tema tocado pela professora Flávia foi justamente o encarceramento. E o encarceramento... É sempre nossa professora, perdão a confusão e peço desculpa pela interrupção. Já me alertaram que eu não devo fazer isso, interromper as falas das pessoas. Ela mencionou, Adriana, a respeito do superencarceramento, que também é uma realidade que também deu aso a um tópico do nosso próximo palestrante, talvez, que foi, deu vazão para uma ação que levou essa questão, o estado de coisa inconstitucional ao Supremo Tribunal Federal. E por que a gente cogita isso? Porque são tamanhas as atrocidades, os crimes contra a humanidade, os crimes de ódio. As pessoas falam muito, vamos combater o crime organizado. Só o crime, muito bem combater o crime organizado. E os crimes de ódio contra a humanidade, contra essas pessoas, contra a parcela da... Ninguém faz nada, não é crime. Tem crime, é evidente que nós tratamos a questão também pelo viés da tutela coletiva, para verificar como andam as políticas públicas de promoção da igualdade racial, de proteção e preservação da diversidade cultural. Mas tem um aspecto criminal que as pessoas não querem olhar. Querem olhar só para a omissão de recolhimento do INSS, aqui dentro mesmo, mas vamos falar de crime. A tutela não trabalha, a tutela faz coisas menores. Aqui temos crimes contra a humanidade. Cadê os penalistas? Cadê os persecutores criminais? Nós precisamos deles também, para que possamos fazer os juízes federais olharem para essa questão também com mais carinho, e não com o racismo através do qual ele enxergou a questão que nós levamos a ele, dizendo que essas crenças não são religião. E tinham ali vídeos de pessoas mandando fechar. Um dos vídeos era o 14º vídeo da ação por mim proposta em 2013. Será que o magistrado não viu isso? Que cegueira deliberada é essa? Baseado em quê? É no racismo estrutural que a gente traz até hoje. Eu teria até um exemplo a mais para contar aqui, mas eu não vou me alongar e vou passar a palavra para o Daniel Sarmento. Muito obrigado pela presença, pela paciência. Fica à vontade, Daniel. Obrigado, Jaime, pelo convite. É um prazer estar aqui na Procuradoria. Como acho que muitos aqui sabem, eu fui por quase 20 anos procurador da República, já estou fora há 4 anos e meio, e digo que eu saí da Procuradoria do Ministério Público Federal, mas do Ministério Público Federal não saiu de mim, embora eu esteja muito triste com o Ministério Público Federal. E acho que um evento como esse mostra que pode haver outro tipo de Ministério Público Federal, Ministério Público Federal que tome como uma baliza do qual não pode se afastar o respeito aos direitos fundamentais, o respeito ao Estado de Direito. Eu parabenizo muito ao Jaime por trazer à baila esse tema, dando visibilidade a um assunto de tamanha gravidade, né? Um assunto que a gente não costuma discutir, um assunto que costuma, enfim, não ser sequer conhecido pelas instituições que compõem o sistema de justiça. O meu lugar de fala aqui é como professor de Direito Constitucional. Eu vou falar, então, desse tópico um pouco sobre a perspectiva do direito constitucional. E eu queria começar dizendo que esse é um assunto em que se combinam males crônicos com crise.
males crônicos. Bom, o Brasil, já dizia lá o Joaquim Nabuco, na época da abolição, né? Durante muito tempo, a escravidão permanecerá sendo a característica fundamental do país. E o vaticínio do Joaquim Nabuco se cumpriu. Então, nós somos o país do racismo estrutural, profundo, que compõe a nossa sociabilidade. Nós somos o país da desigualdade, não só a desigualdade material, que é brutal, ela é grotesca. E, por exemplo, a gente vai discutir nesse momento no país uma reforma tributária. O país tem o sistema tributário mais regressivo do mundo e ninguém nem fala disso, como se fosse um não problema, né? Mas é uma desigualdade também até formal. Quer dizer, não há uma compreensão nas nossas relações sociais de que todas as pessoas são merecedoras do mesmo respeito e da mesma consideração. A lei não vale de modo igual para todo mundo. Combinando isso com o racismo, acho que a prova talvez mais eloquente seja a aplicação pelo nosso sistema de justiça da lei de entorpecente, em que se é negro e pobre é tráfico e vai para a cadeia, se é branco, universitário de classe média, é uso e não vai para a cadeia, né? Isso todo mundo sabe, isso é uma realidade. Então, nós temos um problema crônico, secular, de desigualdade. E a esse problema crônico, a esse problema secular, a gente adiciona o componente de crise, né? A palavra crise designa um estado agudo de algum mal, e a gente vive esse estado agudo. Quer dizer, quando o país elege como presidente da República uma pessoa que é a negação mais completa dos valores humanistas, dos valores de democracia, de respeito ao outro, de igualdade, não é só o governo que está doente, o país está doente. Quer dizer, as pessoas elegeram alguém que celebrava um torturador, as pessoas elegeram alguém que dizia que quilombolas não servem nem para procriar, as pessoas elegeram alguém que disse que não vai ter 1 centímetro de demarcação de terra indígena. Eu sou advogado no Supremo dessa questão indígena. Tivemos uma decisão razoavelmente boa nos últimos tempos. Eu falei lá, olha, não é uma tentativa de mudança de política pública, de passar para esse órgão, não. É uma tentativa de implementar uma decisão deliberada de governo. Não tem demarcação de terra indígena, porque o governo não quer que tenha indígenas, né? Então, naturalmente, nesse cenário que não é só estatal ou governamental, é social, né? Quer dizer, aquilo de pior que nós tínhamos sai do armário, né? Se ergue do esgoto, evidentemente isso vai impactar a agenda igualitária, isso vai impactar a agenda de luta pela liberdade, pela igualdade. E aí a gente tem a questão da discriminação religiosa. O Jaime até colocou no título aqui, né, perseguição religiosa, um estado de coisas, e pediu aqui para eu até tocar nesse tópico. Quer dizer, eu sou advogado numa ação no STF em que o Supremo reconheceu que existe o estado de coisas inconstitucional do sistema prisional. O sistema prisional brasileiro faliu, né, e a burocracia não vai resolver, o sistema de justiça não vai resolver, porque é parte decisiva do problema. Os juízes não estão nem aí para encarcerar pessoas. Teve um dia um evento da MB, que me chamaram para falar, e eu falei, olha, vocês conhecem Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém? Né? A Hannah Arendt falou, o Eichmann não é um cara terrivelmente mau, ele é uma parte numa engrenagem. Vocês que estão botando gente na cadeia, que é máquina de moer a alma, eles são parte dessa engrenagem. É a banalidade do mal. Então o sistema de justiça não vai resolver, porque o sistema de justiça tem que ter integrado nessa banalidade do mal. Então levamos para o Supremo para ver, né, se ajuda a redefinir políticas públicas. Tivemos lá uma parte da decisão boa, porque determinou a realização de audiência de custódia no Brasil todo, etc. Mas o fato é que não funcionou. Então, isso já levar para o Supremo o estado de coisas inconstitucional não funcionou. O Supremo tem se revelado nisso
em vários outros tópicos, muito aquém do seu papel de guardião dos direitos fundamentais, muito mais preocupado com outras agendas. Então eu não seria um cara entusiasta, não, vamos levar para o Supremo estado de coisas inconstitucional, de perseguição religiosa, não, embora eu acho que está muito bem colocado, acho que existe um estado de coisas inconstitucional. Daniel, mas perceba que o título propositalmente omitiu a palavra inconstitucional. Nós vivemos um estado de coisas que vai além dessa questão jurídica. Sim, sem dúvida. Mas eu não teria nenhuma dúvida em caracterizar. O estado de coisas inconstitucional é quando você tem uma violação massiva à Constituição, que envolve múltiplas instituições, e você não tem uma saída do tipo, invalida uma lei, né? Isso vai demandar a elaboração e implementação de diversas políticas públicas por diversos órgãos diferentes, e esses órgãos são recalcitrantes em cumprir a sua obrigação constitucional. Então isso justifica uma intervenção judicial. É um conceito que foi desenvolvido pela Corte Constitucional da Colômbia, que eu tenho hoje como a mais importante Corte Constitucional do mundo, o tribunal com a jurisprudência mais avançada em matéria de direitos humanos. Não é Estados Unidos, não é Alemanha, não é nada, é aqui da América Latina, da Colômbia, e desenvolveu isso, tem aplicado isso, mas eu não acho que o Supremo Tribunal Federal tenha se revelado hoje capaz de manejar bem essa categoria. Mas nós temos aqui, nesse tema que amalgama liberdade religiosa e igualdade, algumas variáveis bastante importantes. Quer dizer, primeiro, qual é o papel do Estado diante da liberdade religiosa? Né? Então isso provoca, enfim, algumas questões de teoria constitucional que eu não vou me alongar nelas, mas só muito rapidamente aqui fazer o resumo do resumo. O papel do Estado diante de uma liberdade individual não é só o de se abster de violá-la, mas também de promovê-la no sentido de assegurar as condições materiais para que pessoas concretas, de carne e osso, inclusive as pessoas mais pobres e vulneráveis, tenham condições de fruir aquele direito, para que aquilo possa sair do papel, do discurso e compor a realidade viva de mulheres e homens de carne e osso, né? E também garantir aqueles direitos diante de lesões e ameaças perpetradas por terceiros, inclusive por particulares, como me parece que é o caso hoje, tráfico de drogas, milícia, etc. e tal, que cria esse terror impedindo o exercício da liberdade religiosa por adeptos de religiões afro-brasileiras. Então, primeiro, há um papel do Estado aqui. Né? A Adriana citou a realidade pré-hobbesiana, isso é um papel que até o Hobbes reconheceria. Quer dizer, o Estado tem que estar lá para impedir que as pessoas te persigam, te matem. Né? Então, esse é um papel do Estado. Segundo, direitos fundamentais não vinculam só o Estado. Existe uma categoria importante da teoria constitucional que é chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que significa dizer que os direitos fundamentais vinculam também os particulares. E vinculam os particulares na dimensão de que os particulares não podem atentar contra esses direitos, perseguindo, etc. E aí temos esse cenário de barbárie, mas isso também projeta efeitos muito relevantes sobre o exercício de outros direitos por particulares. E aí a gente entra num tema que está muito bem posto no relatório do hate speech, do discurso de ódio. Né? Quer dizer, ninguém nega que existe liberdade de expressão e que existe liberdade de expressão religiosa. Ninguém nega que é uma característica de muitas religiões, sobretudo das religiões que se pretendem universais, de fazer proselitismo e de conquistar mais adeptos. Né? O proselitismo, inclusive, é um elemento que compõe a estrutura do direito fundamental à liberdade religiosa. Até aqui, ok, até aqui vai. Né? Faz parte do exercício da liberdade religiosa você dizer, a minha religião é a certa, a religião dele é errada. A minha religião é melhor do que a dele. Isso na disputa, né? Para você conquistar adeptos, é um elemento da liberdade religiosa. Agora, não faz parte da liberdade religiosa você praticar o discurso de ódio contra outra religião. E aqui que está o elemento, a ideia da demonização, não só no sentido literal que ocorre, mas também no sentido mais amplo,
que é o de você negar a dignidade a quem pratica outra religião, né? A você negar a própria humanidade daquele que pratica uma outra religião. Então, acho que esse é um componente bastante importante nesse cenário, já que uma parte disso vai além da mera intolerância, né, desse cenário de perseguição, ele é alimentado por discurso de ódio por lideranças praticado por lideranças religiosas diante, né, do silêncio sorridente, para citar Caetano, das autoridades de plantão, dos governantes de plantão, que se omitem a esse propósito. Um outro componente que eu acho muito importante, que também foi bastante destacado no relatório, é a ligação entre perseguição religiosa e violação ao Estado laico. A ideia do Estado laico, que é uma ideia que foi já proclamada desde o advento da República, nunca foi uma realidade concreta no Brasil. Essa que é a verdade, né? O nosso discurso jurídico sempre foi de Estado laico, mas o Brasil, historicamente, tinha uma relação de muita promiscuidade, especialmente com a Igreja Católica, com o qual, inclusive, celebrou há pouco tempo, eu acho que a própria celebração é inconstitucional, uma concordata que, inclusive, falava de ensino religioso, um tópico do qual eu vou tratar daqui a pouquinho. Agora, é preciso também a gente lutar para se apropriar da Constituição. A Constituição pode ser tomada como, enfim, uma arma, né? Eu até, enfim, tenho um livro cujo subtítulo é O Direito Constitucional como Arte Marcial. A gente pode pegar aquilo lá para tentar lutar. Então, se você tem uma Constituição que fala de Estado laico, a gente tem que tentar lutar pelo Estado laico. E o que é o Estado laico? O Estado laico não é um Estado ateu, não é um Estado que, enfim, atua para diminuir a importância da religiosidade na vida das pessoas. Isso seria uma violação do Estado laico, mas é um Estado que é neutro em matéria religiosa, que não busca favorecer algumas religiões em detrimento de outras, que não busca empregar não só o seu dinheiro, mas também o seu capital simbólico em favor de uma religião. Eu lembro nesse prédio, quando eu era procurador da República, quando eu me opus a que houvesse uma missa, um ato religioso, na inauguração do prédio. Eu falei, isso viola o Estado laico. Eu fiz uma representação, ajudei a fazer uma representação no CNJ para dizer, não pode ter crucifixo em sala de sessão de tribunal. Não pode ter uma cruz pendurada no Supremo Tribunal Federal. Isso é uma violação do Estado laico. O Estado ali se associa a um símbolo que para muitas pessoas representa coisas bonitas, mas para outras pode representar exclusão. E é um símbolo que você associa a uma instituição que frequentemente participa dos debates que são travados no Supremo Tribunal Federal. A Igreja Católica, por exemplo, foi, amicus curiae em discussões relacionadas ao aborto de feto anencefálico, a união entre pessoas do mesmo sexo, agora na discussão sobre o aborto. Então não dá, não pode, está errado. Agora, isso fica mais errado quando isso vai se incorporando de maneira desavergonhada na prática de agentes políticos que deveriam falar em nome de todo o povo. Então, quando o presidente da República fala que é um Estado cristão, que o Brasil, a nação cristã, ou quando o prefeito diz para resolver com a Márcia, ou quando o governador do estado do Rio diz, olha, você com um fuzil, larga o fuzil e pega uma Bíblia, senão a gente vai te matar. Além dele cometer crime de responsabilidade aqui, atentar contra um monte de outras coisas, ele viola também o Estado laico. O governador não pode falar para as pessoas pegarem uma Bíblia. E quem não professa religiões cujo livro sagrado seja a Bíblia? Fica como nessa história? Então, essa negação do Estado laico, que ela é, de novo, crônica na nossa história, mas que vem se agravando nos últimos tempos, esse componente de crise a qual eu me referi, certamente ela dá a sua contribuição para o aprofundamento desse cenário, desse estado de coisas, para usar a expressão do Jaime, de perseguição religiosa. Foi falado aqui, a Flávia falou disso com relação à imprensa, a Adriana falou em relação
ao judiciário, eu acho que esse ponto é muito importante. Para que as instituições trabalhem bem em determinados campos, determinadas searas, é fundamental que elas se abram para isso. Né? E o pluralismo na composição dessas instituições, por sua vez, é decisivo nesse particular. Quer dizer, eu acho que se o Judiciário brasileiro, se o Ministério Público brasileiro, né, tivesse mais negros, não haveria tanto racismo estrutural, tanto racismo institucional, por exemplo, na utilização das leis penais que tratam de tráfico de entorpecentes. Né? Então isso é uma coisa importante. Eu sou professor da UERJ há muito tempo, né? Peguei a UERJ antes das cotas raciais e depois das cotas raciais. E eu vejo como isso muda, como isso é relevante. Vou contar aqui muito rapidamente uma coisa que aconteceu comigo. Eu dando aula, era uma das turmas tinha cota há pouco tempo, sobre inviolabilidade do domicílio. Quem abre lá os livros de direito constitucional, vão falar inviolabilidade do domicílio, o que é o dia, que hora você pode entrar, a ordem judicial e tal. Eu dando aula, aí levanta a mão um aluno, fala assim, professor, eu moro na favela. Não é assim, não é nada disso. E diz assim, qual é a questão pra gente em favela? Ou o cara entra de qualquer jeito, ou ele fala que tem droga lá. E ter droga lá é o quê? É o flagrante do crime permanente. Essa é a questão. E é uma questão sobre a qual os livros não dedicavam uma linha. Por quê? Por causa da invisibilidade. A gente vive num cenário, né, de uma Constituição generosa na consagração de direitos, às vezes grandiloquente até na consagração desses direitos, mas que existem quistos de estado de exceção, no qual os direitos não chegam. Existem violações de direitos que são invisibilizadas, porque aquelas pessoas não contam. Existem sujeitos de direito que são demonizados. É como se violar os seus direitos contasse ponto. Muitas vezes fosse até um objetivo perseguido pelo Estado. Então, acho fundamental promover o pluralismo nas instituições do sistema de justiça. Acho fundamental trazer para a formação das instituições do sistema de justiça esse tipo de preocupação. E a Adriana citou aqui, eu normalmente me emociono quando falo dela, citou aqui a Débora Duprá, e eu vi a importância que isso teve num período em que a Débora Duprá teve mais influência no Ministério Público Federal e trouxe muito profundamente essa agenda de direitos, né, para o processo seletivo, para o processo de ingresso, e depois para o curso. Como a gente teve algumas gerações de procuradoras e procuradores que levavam mais a sério os direitos humanos, que entravam e falavam, não é eu quero pegar o bandido, eu quero defender o quilombola. Era uma coisa linda. Então é muito importante trazer isso para dentro das instituições, né? Eu não nego e aí vou me aproximando do final da minha fala, eu não nego a importância do direito penal para combate a direitos humanos. Acho que muitas vezes o direito penal é um instrumento, mas eu vejo com alguma reticência, né? Acho que o risco de às vezes você legitimar um instrumento que quase sempre ele é utilizado contra os sujeitos vulneráveis. Mas acho que as situações, e esse caso, acho que justifica sim. Mas eu acho assim que a briga mais importante, que a batalha mais importante é a batalha pelos corações e mentes. E acho que o direito penal tende a desempenhar um papel de enxugar gelo. Né? Isso, muito tempo de análise do combate ao racismo demonstrou muito bem. Né? O ministro Joaquim Barbosa, já aposentado, escreveu sobre isso. Olha, criminalizar não está adiantando, a gente tem que pensar em outros mecanismos, em outras formas, etc. e tal. Então, sem excluir a relevância do direito penal para esses casos, que mesmo numa compreensão de direito penal mínima, que é a minha, se justifica, né, eu acho que a gente tem que disputar alguns espaços. E aí, quais são esses espaços? Né? Primeiro, talvez o mais importante deles, educação. E hoje a gente tem embates muito graves na seara da educação. Educação é onde se formam as pessoas. A escola é onde se formam as pessoas. A escola pública é onde se formam as pessoas. Eu, enfim,
fiz uma representação que foi acolhida, que gerou a DI proposta pela Débora Duprá, em favor do ensino religioso não confessional. A Constituição é expressa dizendo que tem ensino religioso no Brasil, então você não pode dizer que não tem ensino religioso na escola pública, né? Mas você poderia ter o ensino religioso confessional, que é o ensino de determinada religião, o interconfessional, que é aquele que busca denominadores comuns entre diferentes religiões para a construção do currículo, e o não confessional. A prática mostrou muito claramente que o interconfessional havia absoluto predomínio das religiões cristãs em detrimento das outras. Por quê? Pela razão óbvia que elas têm uma capacidade organizacional muito maior, elas têm dinheiro, elas têm recursos, elas têm capilaridade, elas conseguem participar na formação da agenda desses órgãos. Então, que o ensino religioso compatível seria o não confessional, que poderia ser a aula de religião um espaço para sensibilização de pessoas diante do pluralismo religioso, da importância da tolerância, do respeito, né, compreender as diferentes tradições, até para que a religião pudesse ser para algumas pessoas, eventualmente, o resultado de uma escolha, e não algo que você simplesmente absorve por osmose do seu convívio familiar. A ação perdeu no Supremo Tribunal Federal, perdeu por um voto só. Eu fui lá, sustentei, não sei o quê, adiantou, perdemos por um voto. Então, assim, de novo, o Supremo às vezes atrapalha, nem sempre o Supremo ajuda, né? Mas esse é um embate que continua, é um embate que cabe ao pessoal do direito, mas cabe muito aos educadores, né? Tem os frontes de luta, às vezes, são no Conselho Municipal de Educação, Conselho Estadual de Educação, a formação ali dos professores. Essa discussão agora do Escola Sem Partido pode ser decisiva também para a questão da perseguição religiosa. Porque a turma da Escola Sem Partido, que é basicamente o quê? Quer dizer, a gente teve uma série de avanços no campo educacional no sentido de tornar os nossos currículos mais inclusivos. Então, em vez de aprender a Princesa Isabel, você falava do zumbi, né? Em vez de falar, enfim, só ali da contribuição do europeu, falava da contribuição do indígena, parar com esse discurso racista de descobrimento do Brasil. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido, né? Você tinha 5 milhões de pessoas, de 3 a 5 milhões, de acordo com as estimativas. Então, quando isso começa a se incorporar nas escolas, isso vem junto, né, com um questionamento da visão tradicional sobre gênero, sobre o papel da mulher, né, um questionamento a respeito de existir apenas uma sexualidade legítima, né, algo que violava gravemente a identidade de crianças. Quando isso vem, o outro lado se mobiliza. E esse é um embate que vai ser travado agora. Está sendo travado já desagou no Supremo, e é um embate que tem muito a ver com isso. Além da educação, eu acho que a cultura tem um papel decisivo nessa seara. Eu diria que muito mais importante, por exemplo, do que a atuação do direito penal, prender uma ou outra pessoa, né? Então, eu fico imaginando, né, e fala aqui para a Flávia, que é repórter do Globo, o impacto que poderia ter, por exemplo, uma novela da Rede Globo, cujos protagonistas fossem, né, por exemplo, enfim, adeptos religiosos afro-brasileiros estivessem sendo perseguidos. Isso poderia formar, já tem? Acho que Malhação. Ah, bom. Malhação abordou a questão. Mas ainda é segunda divisão, vamos dizer assim, né? Desculpa. Cota. Vai. Então, eu acho que esse embate cultural e esse embate no campo da educação são absolutamente vitais. Acho que é muito importante manter os olhos voltados para essa seara. Que eu lembro de uma frase que eu gosto muito do Mandela, né? O Mandela disse que as pessoas não nascem odiando, elas aprendem a odiar. Então, se elas aprendem a odiar, elas podem igualmente aprender a amar e a respeitar, né? Então, acho que essa é um campo assim, muito decisivo. Enfim, hoje não consigo ser otimista no Brasil que a gente tem pela frente. Gostaria de terminar minha palestra falando, está tudo ótimo, tudo bem. Acho que o cenário é muito ruim, é um cenário... espero que a sociedade civil tenha força
para reagir. Não acho que sem mobilização social intensa venha a resposta adequada das instituições, venha a resposta adequada do sistema de justiça. O sistema de justiça está mais do outro lado do que do lado dos direitos, infelizmente, né? Mas eu acho que é preciso lutar. São muitas agendas, mas essas agendas todas se irmanam em torno da ideia de que a gente precisa erigir uma sociedade de pessoas livres e iguais, pessoas que se reconheçam, que se tratem como livres e iguais, inclusive no aspecto religioso. Eu dou meus parabéns mais uma vez ao Jaime, à PFDC, por trazer esse assunto à baila, né? Enfatizo também o que disse aqui a Adriana. Acho que o Brasil hoje tem uma heroína chamada Débora Duprá. Não teve uma luta importante sobre direitos humanos, nenhuma, nos últimos tempos, que 1 ou 2 dias depois não aparecesse a nota mais firme, mais corajosa, de compromisso completo e integral com a agenda da inclusão. É uma pessoa que hoje está sofrendo pressões, está sofrendo ameaças, e é muito importante que os agentes que se mobilizam por direito, nesse momento, se solidarizem com ela. Mas parabéns, e fico por aqui. Finalizando aqui a parte da manhã, só para dizer que no CNMP nós chegamos a fazer um roteiro prático. Posso só falar um negócio? Pode, evidente. Isso me lembra uma frase de um velho comunista italiano que dizia o seguinte: pessimismo na análise, otimismo na ação. Como diria um conhecido nosso, ser pessimista é muito fácil, né? Vamos adelante e vamos lavando a alma contra toda intolerância, como diz um dos sambas da concorrentes aí da Grande Rio para 2020. Só para finalizar. Doutor Jaime, desculpa, posso só claro. Devolver a interrupção? Só para animar aqui. Só para animar o Daniel, sempre que alguém me diz que está desanimado nesses tempos, por diversas razões, eu acho que é importante a gente ter assim, um olhar em coisas concretas, sabe? E hoje você está aqui na mesa com 2 mulheres que, assim, há 4 gerações, ou 5, os nossos parentes estavam num tumbeiro, né, em que mais da metade das pessoas sequer completava a travessia. E hoje a gente está aqui. Então, assim, a gente não tomba fácil, né? A gente não tomba fácil, a gente resiste, a gente se reconstrói, né? A diáspora é uma empreitada inventiva e, enfim, a gente está aqui, anime-se. Eu vou ter que falar também, porque eu estou totalmente 100% Adriana, time Adriana, porque eu acho que pessimismo é coisa de branco, gente. Preto não tem tempo de ficar pessimista. A gente tem que zelar para viver. Vamos embora. Nunca nos deram essa possibilidade. Não pode se dar, né? Imagina Daniel, vem com a gente. Flávia, você imagina o meu drama de branco botafoguense. Imperiano, né? Branco botafoguense e imperiano é a catástrofe. Mas você a gente insiste, você insiste. Eu aqui do avesso, do mesmo lugar, aqui do meu local de fala, Daniel, gostaria de dizer para você, eu também rendi minhas homenagens à doutora Débora aqui no início, nossa baluarte, e digo que o Daniel faz muita falta dentro da nossa casa também. Tá bom? Essa crítica hoje e a sua presença hoje nos faz falta pelo lado de dentro, mas continuamos ouvindo as tuas palavras e gostaria de frisar isso que você disse. Eu falo de racismo religioso, racismo estrutural como crime tipificado, o terrorismo religioso, mas não foi à toa que, dentre os desafios que eu listei, coloquei o primeiro, romper a invisibilidade. Segundo, tratar as coisas pelos nomes que elas realmente são. Não é simplesmente intolerância, mas violência, é racismo estrutural na carne. Em terceiro lugar, combater sim a impunidade, punindo proporcionalmente não só mandantes como os que planejam esse sistemático avanço, mas em quarto lugar, aquele que reputei o primordial. Foi justamente dar este rodopio e reinventar a vida, como bem fala o Simas, no sentido de quebrarmos esse desencanto, darmos uma trava nesse processo
de retrocessos. E como fazer isso nesse momento de beligerância? Só reforçando aquilo que mencionei, somente com o espírito aberto, um coração aberto, com diálogo sincero, intercultural. Esse é nosso maior tesouro. Me parece que sem isso, mais uma vez reforçando, sem esse diálogo intercultural, sem escutando o diferente, sem tendo apreço pelo diferente, não é só respeito, é ter apreço pela diversidade de gênero, de orientação sexual, de religião. Sem isso, nós vamos ter dificuldade de sair do crepúsculo sinistro no qual nós estamos inseridos. Porque, como você bem disse, quando a tampa do esgoto foi aberto, que essas pessoas estão sinalizando que podem fazer tudo, não é à toa que começam as queimadas, começam as invasões, começa o desmonte institucional, porque quem está no poder permite, sinaliza e autoriza. Não é nesse caminho que a gente vai. Eu gostaria muito de agradecer a presença dos senhores e dizer que eu estou muito emocionado de estar aqui com essas pessoas que são meus ídolos, acima de tudo. Daniel Simas, há muito tempo que eu acompanho em questões de escola de samba, as coisas da rua, a cultura do Rio de Janeiro. É um prazer indescritível estar aqui com a Flávia, que conheci pessoalmente nesse último mês, em razão do belíssimo artigo que ela escreveu. Eu gostaria muito de agradecer aos senhores, dizer que o Ministério Público Federal, o Simas, não é a casa desse ou daquele procurador, é a casa do povo brasileiro, que vai sempre estar aberto para as demandas populares, sim, estranhem ou não os nossos colegas, infelizmente. Muito obrigado. Eu convido os senhores para estarem aqui depois do almoço, 1h30, 1h40, porque vamos ter mais 2 mesas imperdíveis, conduzidas pelo Sérgio Suyama, que está aqui entre nós, e também o Júlio Araújo. Muito obrigado e boa tarde. Até a próxima.